Sou Renata Vargas Sinatora, médica ginecologista, e esse é o nosso podcast sobre a saúde da mulher. Outubro é um mês dedicado a dar visibilidade e apoio a todas as mulheres com câncer de mama. E esse ano, o nosso contributo é apontar uma luz para o futuro. Ser mãe após o câncer é possível. Outubro já passou, mas eu não tinha como deixar de conversar com vocês hoje e todos os outros meses sobre a prevenção e o diagnóstico precoce. Para conversar com a gente hoje, eu trouxe uma convidada muito querida, muito especial, doutora Maria Luísa Ferrioli. Muito obrigada por você estar aqui, é um grande prazer. Eu falei isso algumas vezes e vou repetir. Eu tenho tanto orgulho da trajetória linda que você tem, da mulher maravilhosa que você se tornou e da profissional brilhante. Eu conheço a Maria Luísa há muitos anos, desde novinha, e aplaudindo o seu sucesso em todas as etapas. Muito obrigada por ter você aqui, viu? Renata, eu que agradeço. A admiração é mútua e eu acho até que a minha é um pouco maior. Você cuida de mim desde que eu era adolescente, né? E a gente está aí acompanhando, o álbum está crescendo, né? Então hoje eu tenho muita satisfação em poder estar aqui, contribuir e a gente poder conversar hoje sobre essa importância tão grande que é falar sobre, né, os tumores de mama, né, o câncer de mama. Muito obrigada. A doutora Maria Luísa Ferrioli, ela é médica, radioterapeuta, formada em radioterapia pela USP São Paulo. Você acabou a residência agora, em 2004, e hoje você é assistente na USP, é isso? Fala um pouquinho da sua trajetória, Maria Luísa, pra gente. 2024, eu me formei agora, então. Eu comecei a residência em 2020, né? Eu terminei a faculdade aqui em Marília e já entrei na residência. O meu foco foi sempre estudar e trazer bastante informação e poder agregar mais na parte do meu ensino, né? E poder trazer isso para os pacientes. Então, durante a residência, a gente tem uma carga muito grande de experiências novas, né, de muito conteúdo, muitos pacientes, muitas histórias que vão agregar na nossa vida profissional. Então, hoje eu terminei a residência e estou em São Paulo trabalhando, né, estou trabalhando agora lá no INRAD, né, aqui no Hospital das Clínicas, e podendo contribuir agora também com a parte da residência e também ainda continuando aprendendo bastante. Que bom. O que eu queria conversar com você, começar, é o tamanho, a quantidade de diagnóstico que a gente tem hoje de câncer de mama. Você percebe que nos últimos anos a gente teve um aumento na incidência, na prevalência, você coloca isso pelo diagnóstico precoce, mas parece que falta ainda tanta desinformação. O que você tem visto? A gente sabe que o tumor de mama é um tumor que tem uma grande incidência, né, e um grande impacto na saúde da mulher, principalmente por conta do número de casos, né? Então é um dos mais importantes na questão de incidência e mortalidade. Mas a gente sabe também que hoje a gente tem estratégias além de prevenção, como também do diagnóstico precoce. E segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, qual seria a recomendação para essa mulher poder se prevenir? Seria através do autoexame, do ultrassom, da mamografia? A mamografia faz mal, como as pessoas falam? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto, por favor. A gente sabe que a recomendação do Ministério da Saúde, né, a gente tem a recomendação de fazer a mamografia em mulheres a partir dos 50 anos, né? Nessa faixa etária que a gente tem a maior probabilidade do diagnóstico, né, onde a gente tem a ocorrência do tumor de mama. Já na Sociedade Brasileira, a partir dos 40 anos, né? Tem uma diferença entre ser bienal ou anual, mas o importante é realizar o exame, né? O diagnóstico muitas vezes é feito numa mulher assintomática ou muitas vezes numa mulher que percebeu só um nódulo, ainda bem que a gente tem, a maioria dos casos são mais iniciais, mas o exame de detecção é o fundamental, porque é dessa forma que a gente vai conseguir triar mulheres com tumores
menores, tumores iniciais e poder, claro, ter um melhor tratamento a partir desse diagnóstico. Sim, melhora muito o prognóstico quando a gente descobre precocemente, né? Então seria a mamografia pela Sociedade Brasileira de Mastologia após os 40 anos e muitas vezes utilizando como complementação a ultrassonografia como necessário. Mas a ultrassom não substitui a mamografia. A gente tem a diferença de mulheres mais jovens, que muitas vezes têm mamas mais densas, então a gente tem que complementar. A mamografia é o exame de rastreio, né? A gente tem, por exemplo, mulheres que têm prótese, que às vezes a gente também tem que usar alguns tipos de outras técnicas de imagem, por exemplo, uma ressonância, mas não descarta a importância de se fazer a mamografia como principal e aí ultrassom ou ressonância como uma complementação. Perfeito. E quais são os tratamentos hoje, quando eu faço um diagnóstico de câncer, que eu teria hoje para essa mulher? Seria cirurgia, radioterapia, quimioterapia? Quais são esses tratamentos hoje disponíveis para essa mulher com câncer de mama? Então, a partir de um diagnóstico, né, essa mulher ela vai ser submetida a exames que vão poder complementar o seu estadiamento, né, poder entender qual que vai ser a melhor estratégia para ela. Se a melhor estratégia para ela seria, por exemplo, uma cirurgia logo de cara, ou, por exemplo, ela ter que fazer uma terapia sistêmica, né, como uma quimioterapia, uma hormonioterapia. Depois, ela vai ter que ser submetida a um procedimento então, cirúrgico, seja ela uma cirurgia poupadora da mama, né, conservadora da mama, ou uma cirurgia radical. Tudo isso vamos levar em consideração diversos fatores, né, tanto da parte dos exames de imagem, status, por exemplo, da axila, né, se ela tem algum comprometimento, a idade da paciente, fatores outros que podem, por exemplo, a gente ter entender que essa mulher precisa ser melhor abordada, né? E depois, caso haja necessidades, o paciente vai ser submetido a tratamentos adjuvantes, né? Além da radioterapia como uma complementação, né, ao ato cirúrgico, a gente também pode ter que ser necessário fazer tratamentos como, por exemplo, um bloqueio hormonal. A gente sabe que a medicina avançou muito, então a radioterapia, a quimioterapia, que são muito benéficas para essa mulher poder ter a cura da doença, elas ainda causam normalmente um impacto muito grande no aparelho reprodutivo dessa mulher. Então, a gente sabe que uma paciente com câncer de mama, ela tem uma diminuição da taxa de fertilidade quando comparada com mulheres que não tiveram tratamento da mesma idade, uma diminuição em torno de 40% a 67% na chance de ter filhos. A orientação, então, que nós temos é conversar com essa mulher sobre a vida reprodutiva dela. A gente sabe que no momento do diagnóstico do câncer de mama, todos os esforços são canalizados para a cura da doença. Mas eu vejo que a gente conversar com essa mulher, entender sobre os desejos, os objetivos dela ao longo da vida, ajuda a delinear uma estratégia do presente e dá força para o futuro, dá esperança para essa mulher. Você vê a preservação da fertilidade como algo negativo para esse processo e não como eu vejo, como uma janela de oportunidade, né? Não como obstáculo, nesse caminho para a cura da doença? Como você enxerga a preservação da fertilidade? Eu acho que o principal é um diagnóstico, é algo, vamos dizer assim, é um capítulo da história dessa mulher. Sim. Né? O diagnóstico do câncer, ela não é a história por completo, é um capítulo. Então, quando você enxerga esse paciente, além do título de uma neoplasia, você também está reconhecendo que ela vai ter seus desejos, suas vontades, que ela vai conseguir depois se restabelecer, se recuperar após esse tratamento e você poder reabilitar essa mulher para a vida dela, né? Porque eu acho que o diagnóstico rouba por tanto tempo, com tantos tratamentos, né, exames, uma parte muito importante da vida dela. É claro, o tratamento durante algum tempo será o foco principal. Sim. Mas a gente também tem que pensar que essa mulher ela tem desejos, né? Talvez terá que ter outros tratamentos para o futuro, mas pensar também que
talvez seja uma questão importante para ela e que ela vai precisar, né, pensar em como a gente vai poder fazer um tratamento adequado e também garantir para ela uma chance no futuro de poder gestar. Alguns anos atrás, o Instituto Nacional de Câncer, INCA, Instituto Nacional de câncer. De câncer, né? Olha, meu Deus, da minha cidade eu esqueci o que significa INCA, mas o Instituto Nacional do Câncer. Ele tinha retirado a recomendação do autoexame. E quando eu fui ler o porquê isso, ele disse que algumas vezes atrapalhava mais do que ajudava. Então, ele via às vezes como um hiperdiagnóstico, então a paciente palpava, ficava extremamente preocupada com aquele parênquima mamário, aquela mama densa, procurava o médico e acabava sendo submetida a procedimentos sem necessidade. E outras vezes eu tinha mulheres que faziam o autoexame e achavam que isso bastava. Não, doutora, eu fiz o autoexame e está tudo bem, eu não preciso da mamografia. Hoje, a gente considera o autoexame, não considera? Qual é a orientação que a gente tem hoje para essa mulher? É exatamente isso que a gente está conversando, né? Então, o autoexame, a gente não tem mais a recomendação, porque muitas vezes as mulheres podem ter um falso sensação de uma tranquilidade, de não ter percebido nenhum nódulo, e a gente sabe que a maioria dos nódulos às vezes não serão palpáveis. Sim. Às vezes, dependendo da idade, a gente vai ter somente pequenas microcalcificações que serão vistas somente na mamografia. Então, quando a gente passa a retirar então o autoexame, a gente está tentando ao máximo fazer com que essa mulher procure pelo menos uma vez por ano o médico, faça seus exames, seus exames preventivos, seus exames para poder fazer esse rastreio e, claro, a gente conseguir detectar tumores cada vez menores e iniciais, que é o principal, né? Sim, perfeito. Então, a gente teria pacientes com mais de 40 anos, fazendo mamografia anual, se for necessário a complementação, utilizar métodos como o ultrassom e a ressonância magnética algumas vezes, e aí vai depender da avaliação do médico. O autoexame, ele não pode ser visto como um diagnóstico, ele não pode ser visto como algo que tranquilize ou que deixe essa paciente extremamente preocupada, né? Mas eu acho que é importante a paciente se conhecer, a paciente se tocar, mas que isso não pode ser visto como uma ferramenta para o câncer de mama. E que os tratamentos, então, incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E quanto mais precoce eu tenho o diagnóstico, maior chance de cura, menos probabilidade dos tratamentos mais agressivos. O câncer de mama, ele tem muitos tipos. Como é que a gente difere isso? Tem os cânceres mais agressivos, menos agressivos? Quais seriam esses tipos de câncer de mama que a gente tem? Então, o câncer de mama, a gente sabe que tem uma forte relação com os hormônios naturais da mulher, né? O estrógeno e a progesterona. Mas quando essa mulher vai ser submetida, então, a uma biópsia, ao anatopatológico, a imunistoquímica, a gente vai conseguir reconhecer nesse tumor, então, fatores como os receptores hormonais presentes ou não, outros tipos de moléculas de receptores que vão, então, poder direcionar qual vai ser a melhor terapia para esses pacientes. A depender do estadio, às vezes ela nem precisa de um tratamento sistêmico, né? Sistêmico, uma quimioterapia, mas sim, por exemplo, um bloqueio hormonal. Mais comum que nós temos, então, são os carcinomas ductais, né? São tumores que estão dentro do parênquima mamário, dentro dos ductos. Mas a gente tem tumores, por exemplo, que não são relacionados aos hormônios, né? Que a gente são chamados triplos negativos, ou tumores, por exemplo, que vão ter baixos receptores hormonais. Os tumores ductais, os carcinomas que a gente chama hoje de não específico, né? Que trocamos a nomenclatura, é a maioria dos casos. Tem outros tipos como o lobular, existem outros tumores muito mais raros da mama, né? Como
tipos de sarcomas, tipos de linfoma, mas que serão diagnosticados de uma outra forma, né? Talvez não seria exatamente no rastreio, mas sim, por exemplo, numa alteração de exame físico. Na mulher, a gente sabe que o tumor de mama é o principal, né, tumor, né, que tem maior incidência. Então, por isso a importância do rastreio precoce. Sim. E você falou uma coisa perfeita, eu tinha esquecido de mencionar isso, eu como ginecologista, mas o exame físico realizado pelo ginecologista também é muito importante, né? O ginecologista fazendo a palpação, ele consegue avaliar linfonodos axilares, ele tem uma mão mais treinada, consegue visualizar a descarga papilar e poder direcionar essa paciente, às vezes antes do início desse rastreio. Quando eu tenho uma mãe com câncer de mama, essa recomendação muda? A hereditariedade no câncer de mama, ela é muito alta, como todo mundo imagina, ou ela é mais baixa do que a gente pensa? Quando a gente pensa em fatores de risco para o tumor de mama, todo mundo pensa logo na história familiar. A história familiar é muito importante. É muito importante para a gente conseguir, então, adequar essa paciente a fazer seus exames de rastreio. Mas a gente tem que pensar que 90% dos tumores de mama são esporádicos. Eles vão acontecer independente de história familiar. Nossa, é alto, 90% eles são esporádicos. Sim. 10% só vão estar relacionados a síndromes hereditárias que a gente tem, principalmente do BRCA1 e 2 e principalmente síndrome de Li-Fraumeni. Então, é muito baixa quando a gente pensa na questão genética, é muito mais esporádico. Sim. E aí, a recomendação é que essa mulher faça o rastreio dos exames 10 anos antes do acometimento da mãe, é isso? Sim. Então, se a mãe teve câncer com 38 anos, com 28 anos a gente já começa a fazer esse rastreio. Então, essa paciente, com uma mãe muito jovem, a gente não aguarda os 40 anos, a gente começa 10 anos antes do acometimento da mãe, que seria o parente de primeiro grau. Sim, ou mãe, tias, né, avó, sempre tentar relacionar aos familiares mais diretos. Sim, perfeito. Maria Luísa, tem mais alguma coisa que você gostaria, alguma mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres, algo que você gostaria de falar para a gente? A gente tem o mês de outubro como um mês que a gente é simbólico, pensar no tumor de mama, pensar na aplasia da mama. Mas eu acho que o ano todo a gente tem que trazer essa informação, que é importante a mulher ter esse cuidado consigo mesma, fazer seus exames periódicos, né? Ir no médico, além disso, também ter a parte de prevenção. Então, você fazer uma atividade física, a gente sabe que isso impacta na qualidade de vida da mulher, a gente sabe que impacta também no tratamento, uma mulher mais ativa, e também depois na sua reabilitação. Então, prática de atividade física, a perda de peso, controlar as suas outras comorbidades, né, pressão alta, diabetes, então tudo isso faz parte. Mas o Outubro Rosa traz então pra gente a importância dessa triagem, né, do rastreio do tumor de mama. Então é importante também lembrar que é o ano todo que a gente também tem que procurar um médico, né, ter seus exames em dia. É o que eu sempre falo para paciente, é o autocuidado. É o que você está dizendo, o autocuidado ele deve ser feito o ano inteiro. Eu acho que a maior prova de amor próprio que a gente pode ter é se cuidando, fazendo atividade física, tendo uma boa alimentação, procurando médico periodicamente. E você me mandou recentemente no WhatsApp uma postagem de alguém dizendo que câncer de mama não existe. Que cruel, né? Escutar isso e vender essa desinformação. Sim, o câncer de mama existe, mas ele tem cura, a gente pode ter um diagnóstico precoce, a gente pode fazer a prevenção. Então, existem algumas lesões que são precursoras para câncer, né? E aí a gente pode fazer esse diagnóstico inicial e ajudar essa mulher e ajudar essa paciente. Sim, acho que a gente está sempre em combate às fake news, mas o que é importante não é a desinformação, é a informação. Perfeito. Então, a informação é que a gente tem que cuidar dessa mulher, seja antes mesmo de um diagnóstico, seja após um diagnóstico,
né? Então, é uma doença que é prevalente, a gente sabe que existe, né? Ela é bem claro que existe, mas o importante é realmente, a nossa mensagem é cuidar-se, fazer seus exames regularmente, né? Ter uma boa qualidade de vida. Acho que essa é a informação para mim importante. Perfeito. Luísa, eu agradeço demais a sua disponibilidade. Gente, a doutora Maria Luísa, ela veio de São Paulo, se disponibilizou a vir aqui com essa chuva toda que está cometendo, para poder estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Muito gostoso conversar com você. E o meu recado para as mulheres, na verdade, as mulheres e os profissionais da saúde, seria que nesse momento traumático do diagnóstico, é importante que a gente dê todas as instruções médicas possíveis para essa paciente, que a gente encontre com ela o melhor caminho para que ela possa seguir, pensando também e olhando o seu futuro. A mulher com câncer, ela deve ser instruída, mas ela principalmente deve ser ouvida também. É importante que a gente sinta o desejo dessa mulher, que a gente cuide dessa mulher, como a doutora Maria Luísa falou, não como um capítulo somente do câncer, mas como essa mulher como um todo. Pensar que essa mulher um dia vai se curar e que ela tem uma vida pela frente. Isso